Dando continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, estamos no capítulo 14, Os Fluidos, explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais, a partir do item, então, número 31, que nós vamos estudar hoje. Na semana passada, nós conversamos sobre os fluidos no nosso organismo, falamos também sobre algumas situações interessantes, né, sobre a ação desses fluidos no nosso corpo físico, sobre sensações e percepções, falamos sobre também as impressões provocadas, né, do nosso corpo físico, sobre o espírito, alguns estados de anestesia, ou mesmo também de impressões diante de uma amputação. E hoje, no item número 31, falamos também sobre o estado de êxtase, né, ou letargia e catalepsia também. E aí, no item 31, agora nós falaremos sobre curas, né, que é um tema bastante interessante para nós que somos estudantes da doutrina espírita, exatamente porque uma das grandes procuras que nós temos nas instituições, ou mesmo por cada um de nós, é a procura pela assistência das instituições, dos médiuns de cura, dos próprios espíritos também, para nos ajudarem no alívio das nossas dores, das doenças que nos afetam e que nos trazem tantos transtornos, e do mundo de modo geral que busca, através da assistência espiritual, motivados pela fé, essa ajuda, que ela é, né, dentro do conhecimento popular, do conhecimento geral, entendida como sendo um milagre. Então nós temos ali vários casos registrados na nossa medicina, ou mesmo dentro das instituições religiosas, registros atribuídos, né, a curas miraculosas. Pessoas que acabaram sendo reconhecidas por essa capacidade, por esse poder, e acabam sendo depois adoradas por esse potencial. Também temos ali casos de devoção dedicados a espíritos, principalmente aqueles que são canonizados dentro do meio católico, ou mesmo milagres atribuídos a Jesus, ou ao próprio Espírito Santo, ou diretamente a Deus, por curas recebidas, por bênçãos recebidas. E a doutrina espírita, como nós já chegamos a estudar sobre isso, num dos capítulos anteriores aqui do nosso livro A Gênese, falando sobre milagres, a pretensão da doutrina espírita não é diminuir a importância do fenômeno dentro do universo de fé que cada pessoa tem, mas trazer para nós uma explicação racional de como se dá esse processo, quais são os elementos envolvidos, quais são os tipos de transformações que ocorrem. Então, revelar exatamente qual é a fisiologia de um milagre não significa diminuí-lo, até porque, como nós chegamos a conversar falando exatamente sobre essa questão dos milagres, nós lembramos que essa intervenção dos espíritos aqui no nosso mundo físico, no nosso mundo corpóreo, é um trabalho muito difícil, porque demanda não apenas o esforço por parte dos espíritos, mas também para a própria realização do fenômeno, mas também a necessidade de quebrar uma barreira de preconceitos, de crenças equivocadas, né? Então eles realizam esses fenômenos exatamente para chamar a nossa atenção para a existência desse universo que, para nós, é considerado um universo paralelo, que é sustentado principalmente pela fé. Ou seja, independente dele existir ou não existir, nós valorizamos muito mais a minha crença na sua existência do que a sua existência de fato. Então cada religião apresenta o mundo espiritual de acordo com não apenas o seu entendimento, as suas próprias crenças, mas também de acordo com a sua conveniência. E aí então os espíritos, para trazer para nós essa realidade, trabalham não apenas pela assistência em si, pelo merecimento que cada encarnado possui, né, dentro da fé que abraça e de acordo com a intensidade dessa fé, mas também para trazer para nós um entendimento sobre essa realidade. Então nós vemos ali dois objetivos importantes. O primeiro, mais importante, é claro, o amor, a caridade,
que são leis universais, mas também aproveitando essas ocasiões para fazer com que as pessoas voltem os seus olhos, para que os encarnados, de um modo geral, voltem os seus olhos para essa realidade do espírito. Então, nada melhor do que utilizar o milagre, ou essa ideia do milagre, para despertar a nossa curiosidade. Quem realizou o milagre, de que forma que ele se realizou, com autorização de quem, de onde vêm aqueles que realizam esses milagres. Então começa a despertar na nossa mente essa curiosidade para esse novo universo. Se nós não temos o entendimento sobre os detalhes da sua estrutura, de que forma que ele existe, pelo menos nós já despertamos a curiosidade para observar que existe algo além daquilo que nós vivemos hoje. Então, por isso, ao estudarmos todos os mecanismos que são mobilizados para a realização dos milagres, nós não estamos diminuindo a importância do trabalho dos espíritos no exercício do amor e da caridade e também aproveitando para a instrução sobre essa realidade. Dentro da doutrina espírita, para nós espíritas, nós temos uma facilidade muito maior exatamente porque as instruções que nós recebemos, através desse contato mais próximo, mais íntimo com os espíritos, faz com que nós tenhamos um detalhamento maior sobre a nossa encarnação, sobre a nossa desencarnação, a vida no mundo espiritual, toda a dinâmica que envolve essa fase da nossa evolução, que nós entendemos como sendo um estado de erraticidade. Então nós vamos aprendendo cada vez mais com tudo aquilo que os espíritos trazem para nós. Então, ao entendermos essa realidade paralela e entendermos de que forma que se dão esses milagres, seja através de uma cura, seja através de uma transformação, sei lá, qualquer tipo de ajuda que os espíritos ofereçam aqui para nós encarnados, nós exatamente por conhecermos essa dinâmica do mundo espiritual, nós acabamos valorizando muito mais. Não uma valorização pela emoção, impulsionada por aquela fé que Kardec chama de fé cega, né? Mas eu diria assim que é uma fé muito mais apaixonada do que racional. E nós, através dessa fé raciocinada, conseguimos então valorizar muito mais todos os esforços, todos os objetivos, as motivações que esses espíritos têm para poder nos ajudar e intervir aqui no nosso mundo físico. Então, ao estudarmos uma cura, não estamos diminuindo o trabalho dos espíritos, estamos compreendendo e aprendendo a valorizar mais ainda do que simplesmente uma motivação apaixonada. Então, muito bem, aqui no item 31, diz para nós aqui Kardec: o fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são apenas transformações dele. Aqui a gente lembra sempre, né, daqueles três elementos gerais do universo: Deus, o Espírito e a matéria. Deus, de uma estrutura, de uma constituição que para nós é absolutamente incompreensível. O Espírito, que é o princípio inteligente, que também tem uma estrutura que nós desconhecemos. Entendemos apenas a sua principal atribuição, que é a inteligência, mas a sua constituição, vamos dizer assim, física, ela também utiliza esse fluido, essa matéria, numa combinação de uma forma que nós ainda não compreendemos. E depois vemos a matéria de um modo geral, seja a matéria mais sutil, através desse fluido disperso pelo universo, como a da matéria mais densa, mais condensada, que é exatamente a matéria, a física, que é mensurável, que pode ser dimensionada, que existe aqui no mundo material. Então nós temos ali o fluido transformado nas mais variadas condições para trazer então para nós esse cenário material para a atuação do princípio inteligente. Então vemos ali então que é o elemento primitivo, fluido universal, fluido cósmico universal e qualquer outro nome que se dê também a esse respeito. Depois aqui, pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Para a gente complementar aquilo que foi dito anteriormente,
Lembrando que de toda a matéria que existe no universo e todas as transformações que ele pode sofrer para constituir determinados elementos, nós temos que o nosso corpo, embora dotado de vitalidade, esse fluido vital que nós também estamos aprendendo a compreender, que dá vida à matéria, então nosso corpo, por ser material, ele é constituído também por esse fluido, transformado nessas condições que possa oferecer a ele vitalidade. Então a gente lembra que esse fluido vital ele não pode, por exemplo, animar um corpo que não tenha condições de ter vida, como no caso de uma pedra, um pedaço de metal. Não é possível dotá-lo de vitalidade exatamente porque a sua estrutura não permite, né, o desenvolvimento da vida. Mas o nosso corpo sim. Traz para nós ali elementos orgânicos, elementos biológicos que podem então receber essa animação, como é o caso das plantas, como é o caso dos animais, como é o caso dos seres mais primitivos, bactérias, vírus, como plantas, fungos, enfim. Vemos então ali estruturas das mais variadas formas, desde as mais complexas até as mais simples, mas com capacidade de receber a vida. Mas ainda assim, independente desse princípio vital que anima essa matéria, a matéria continua sendo matéria. E como nós temos o fluido universal como é o princípio de tudo, então o nosso corpo físico também recebe como estrutura primitiva a presença desse fluido. E ali, além, saindo do mundo material e adentrando ao mundo espiritual, agora vendo esse fluido numa condição mais sutil, nós temos o nosso corpo perispiritual, ou chamado de corpo espiritual, como diz Paulo de Tarso numa das suas epístolas. Então, tem ali o espírito, o princípio inteligente, que tem a sua própria constituição, envolvido por um corpo fluídico. Esse corpo fluídico tem como elemento primordial o fluido universal, transformado para aquela densidade e para também receber a ação daquele pensamento. Depois nós temos o nosso corpo físico numa condição mais densa, numa estrutura específica para permitir então a sua vitalidade. Então temos o nosso corpo físico formado por esse fluido vital, temos o perispírito também formado por esse fluido vital, nas duas condições transformadas de acordo com a sua necessidade. Como foi colocado para nós, pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Ou seja, nessa condição de, por exemplo, dar vitalidade ao corpo físico, um fluido semelhante que também permita essa mesma vitalidade pode fazer com que a troca de fluidos entre dois corpos semelhantes tenha essa propriedade reparadora. Ou seja, um corpo físico lesado, recebendo essa transfusão de fluidos de um corpo semelhante numa condição melhor, pode ter essa ação reparadora. É daí então que nós temos a cura, através da transmissão de fluido de um organismo para outro. Mas Kardec especifica um pouco mais. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. Então nós temos ali tanto encarnado como desencarnado, o espírito nesse caso, ele tem ali o seu perispírito. O seu perispírito, então, impulsionado pela força do seu pensamento, ele é capaz de fazer essa transfusão do seu perispírito para o perispírito de um outro indivíduo, seja também encarnado ou desencarnado, e como Kardec coloca, ele infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. Então essa doação, essa transferência de um fluido de uma qualidade melhor para um organismo, para um corpo perispiritual, que apresenta certa deteriorização, é capaz então de fazer ali uma revitalização daquele organismo lesado, naquela condição mais doente. Então essa transmissão ela começa então a trazer para nós uma explicação inicial sobre esse processo de cura, de que forma que ele se dá. Daqui nós vamos depois fazer um estudo mais aprofundado a respeito, por exemplo, dos passes, a respeito do magnetismo, a respeito dessa transmissão de fluido
de um organismo para outro. Então todos esses temas estão envolvidos, por exemplo, para aqueles que têm curiosidade de conhecer esse processo de cura, ou mesmo aqueles que têm a intenção de fazer um trabalho específico de cura, sendo esse agente propulsor ou que promove essa transferência. O Braz lembrou aqui, devido a tanta semelhança do corpo carnal com o corpo espiritual, é o motivo que a maioria nem percebe que morreu, né? De fato, é assim que a gente vê. E começando principalmente pelo desconhecimento que o indivíduo tem sobre essa realidade. E aí então ele diz assim para nós aqui o texto: a cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma sadia. Então ele começa primeiro que a molécula, nessa condição material em que ela se apresenta, aqui no nosso corpo físico, ela tem como estrutura inicial esse fluido. Então é possível, através dessa transferência, promover uma regeneração dessa molécula ou mesmo a sua própria substituição, que é ainda de uma forma que nós não compreendemos. É algo que acontece num universo tão microscópico, que inclusive saindo do universo material, que embora nós entendamos geralmente, né, de um modo geral, como se dá esse processo, nós não conseguimos entender o detalhamento disso tudo. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação para ilustrar esse nosso entendimento, é como se nós entendêssemos que para fazer uma casa, nós vemos ali um engenheiro projetando aquela estrutura, aqueles trabalhadores fazendo ali uma mistura das substâncias, no caso o cimento, a cal, a água, a areia, as pedras, monta aquele concreto e depois ele começa a criar essa estrutura. Para nós isso é muito fácil. Mas como é que é feito o cimento? Qual a estrutura molecular da água? Qual a estrutura molecular de uma areia? Como é que se dá essa conexão entre essas substâncias para formar essa argamassa tão sólida a ponto de sustentar uma estrutura tão grande? Aquele ferro que é produzido, de que forma que se dão as transformações para que ele possa ser esse material tão rígido para auxiliar nessa estrutura? Isso nós ignoramos. Nós só simplesmente compramos um saco de cimento, compramos um saco de areia, colocamos água, misturamos tudo e está bom. Aí, para a gente poder lembrar a dificuldade que nós temos para entender a origem de tudo, vamos imaginar que por uma situação catastrófica, como geralmente acontece nesses filmes que aparecem na televisão pós-apocalíptico, vamos imaginar que todas as indústrias, todos os processos industriais tivessem sido dizimados e nós tivéssemos que começar do zero. Nós, que estamos aqui no nosso estudo hoje, nós saberíamos fazer um cimento? Nós saberíamos processar o trigo para fazer um pedaço de pão? Nós saberíamos fazer ali uma tecelagem de um tecido para fazer a nossa roupa? Isso porque eu não estou nem falando em carro, não estou falando em computadores, nada de tecnologia, estou falando do básico. Nós simplesmente ignoramos como essas coisas são feitas. Uma medicação para uma mera dor de cabeça, nós saberíamos fazer um analgésico para isso? Teríamos que voltar, como acontecia naquela época primitiva, onde os índios pegavam ervas no campo, pegavam ali, faziam seus chás, praticavam seus rituais para poder promover uma cura. Porque nós não temos um conhecimento da química para trabalhar numa indústria farmacêutica para poder trabalhar com essa composição. Então, para nós, funciona tudo muito bem se as coisas estiverem prontas. Você vai a uma farmácia, você vai a uma padaria, a um supermercado, a uma loja de produtos que te interessa e compra tudo pronto. Então, no caso da cura, acontece com a gente a mesma coisa. Pois é, Barbudinho, não saberíamos nem fazer um lápis, né? Então a gente teria que fazer o que com isso? Começar a pegar carvão de novo e escrever carvão ou começar a escrever em tábuas de argila, como aconteceu lá com os fenícios naquela época, né? Naqueles séculos antes de Cristo. Pegava ali um palitinho, começávamos a escrever numa tábua de argila e guardava para a posteridade. Ou começávamos então a pintar nas paredes das cavernas e tudo mais, para deixar ali o nosso registro. Então, no caso da cura, é um processo muito semelhante. Nós sabemos que a mente impulsiona o fluido é transferido para um outro organismo, sabemos que ele tem um efeito positivo de acordo com a sua qualidade, e a cura, então, é realizada totalmente ou parcialmente. Até aí tudo bem, mas como é que funciona o impulso do pensamento, qual a característica desse fluido, de que forma que ele age, isso nós ignoramos. Então, por enquanto, para nós, já é o suficiente saber que ele existe
e que ele funciona dessa forma. Aí então nós vamos trabalhar para fazer com que o nosso pensamento seja o mais saudável possível, que as nossas intenções sejam as melhores possíveis, para que aquele indivíduo receba essa cura, e ele também tem que estar preparado para receber esses fluidos e, pela força do seu próprio pensamento, trabalhar com essas substâncias para a sua própria cura. Então isso para nós já é o suficiente, é o básico daquilo que nós precisamos. Mais para frente, quando o nosso conhecimento se tornar mais aprofundado, quando nós conseguirmos, a partir da visão do mundo espiritual, ver exatamente como isso acontece e fazer com que a nossa visão se aprofunde cada vez mais nesse processo, aí então o nosso conhecimento vai se tornando cada vez mais abrangente a respeito desse tema. A mesma coisa acontece também, como por exemplo, outros temas que a doutrina espírita nos ensina, como por exemplo o processo de obsessão. Kardec diz para nós assim, que pela força do pensamento, o espírito então envolve a sua vítima como se fosse um cobertor, e esse fluido então começa a interferir no fluido perispiritual do encarnado ou da sua vítima, e aí então ele sofre o efeito. Para nós parece suficiente, né? Mas será mesmo que nós entendemos 10% desse processo? Certamente que não. Teremos uma grande dificuldade para entender, exatamente porque o processo de obsessão é algo para nós que é muito novo, é algo para nós que é muito complexo. Então nós entendemos aquilo que é geral, já é o suficiente. A vida no mundo espiritual é a mesma coisa. Como é a vida no mundo espiritual? A gente acha que, por exemplo, lendo uma obra como Nosso Lar, nós já sabemos tudo do mundo espiritual. Nós acabamos de desencarnar, aí então nós abrimos os nossos olhos espirituais, vemos ali as pessoas do nosso lado e a gente fala, não precisa falar nada que eu já sei de tudo, eu li Nosso Lar. Aí os espíritos vão dar aquele tapinha na cara e falar, meu Deus, mais um espírita para dar trabalho. Que acha que sabe tudo. E na verdade a gente começa a entender, quanto mais a gente estuda, maior é a complexidade que a gente percebe e mais nós entendemos que nós não sabemos. O que é um bom motivo. Porque como Sócrates trouxe para nós o seu grande ensinamento, tudo que sei é que nada sei, fez dele o maior sábio da humanidade. E isso nos dá a possibilidade, então, de entendermos exatamente as nossas limitações e começarmos a construir esse processo de conhecimento tão importante para todos nós, que demanda muito tempo e demanda também muito esforço. Então, como nós vimos aqui, existe então essa substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia, começando pelo fluido, pela motivação e pela qualidade desse fluido, que é o mais importante que nós vamos começar a entender a partir de agora. Ele diz assim, o poder curador, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Ele ainda depende da energia da vontade que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração maior, finalmente das intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem, quer seja espírito. Então já começamos a ver que não basta apenas uma transferência de fluidos. Como aconteceria no caso de uma transferência sanguínea? Dentro das nossas ciências médicas, nós temos ali então que o sangue traz propriedades importantes que ajudam então na cura de um indivíduo que necessita dessa transfusão, e é independente das condições morais daquele que doa o sangue. Não importa se ele é uma pessoa branca, se ele é uma pessoa negra, se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa ruim, se ele é uma pessoa ignorante, uma pessoa intelectualizada, se ele é rico, se ele é pobre, não importa. O seu sangue é uma substância que, a princípio, dentro das características biológicas, cumprirá a sua função desde que tenha aquela compatibilidade que nós já estudamos lá nos nossos livros de biologia. Mas quando se trata de fluidos é diferente. Porque os fluidos, já entrando nesse universo sutil, inclusive envolvendo também essa questão do sangue, que a nossa biologia não considera, mas o conhecimento espírita nos dá esse entendimento, de pensar, por exemplo, que a substância biológica que nós estamos transmitindo ou transferindo para outra pessoa cumpre a sua função orgânica, mas se esse fluido também estiver impregnado, esse sangue estiver impregnado com energias que interfiram
que traga uma interferência positiva naquele organismo receptor, vai também trazer um benefício. Mas isso nós ignoramos completamente. Nós sabemos, por exemplo, que dentro desse campo energético, que é um universo sutil que nós desconhecemos, que a sociedade, que as ciências de um modo geral acabam desconhecendo, nós lembramos que se você está, por exemplo, alimentando uma pessoa, e isso o estudo sobre caridade para nós é algo bastante claro. Quando você oferece um pão para uma pessoa e a sua intenção acaba impregnando esse pedaço de pão com amor, nós lembramos, por exemplo, que dentro desse universo moral, dentro desse universo evangélico, nós promovemos uma transformação muito positiva, porque ele não recebe apenas o pão, ele recebe também aquela vibração que vai auxiliá-lo, vai fortalecê-lo diante daquela sua necessidade. Imaginemos o nosso sangue quando ele é doado, impregnado por essas energias. Mas, campos morais à parte, campos energéticos à parte, a função biológica é cumprida. Mas quando nós estudamos sobre fluidos, nesse processo de cura, de tratamentos de modo geral, não apenas numa cura de uma doença, mas, por exemplo, na cura de um processo obsessivo, nós lembramos que a força moral é fundamental. E aí independe de crenças, independe se eu acredito que funcione ou não acredite que funcione. Nós falamos da existência de um elemento que a nossa ciência material não pode comprovar ainda, mas através dos nossos estudos e compreendendo também aquilo que acontece à nossa volta, nós entendemos a possibilidade da existência dessa substância. E aí então, a sua aplicação, vindo impregnado com essas intenções, com essas vibrações mais ou menos positivas, mais ou menos equilibradas, nós provocamos também um efeito sobre aquele que recebe essas substâncias. E aí então nós temos, no caso da cura, ou de um tratamento qualquer de reequilíbrio necessário para o encarnado ou para o desencarnado, então não basta apenas eu fazer a doação do meu fluido. É necessário que eu tenha uma motivação para dar qualidade para essa substância. Um exemplo disso que foi apresentado por Kardec, num dos seus artigos da Revista Espírita, não me recordo exatamente qual é a edição, ele falava sobre um processo obsessivo gravíssimo, sofrido por uma jovem, quase um processo de possessão, em que ele estava ali à beira de cometer uma loucura motivada por um espírito muito perturbado. Naquela época, nós lembramos, no século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, nós tínhamos ali o magnetismo como sendo algo muito praticado naquela região da Europa. Lembrando que Mesmer, Franz Anton Mesmer, tinha sido um grande estudioso, ele era um psiquiatra, e estudou sobre o magnetismo animal. E aquilo então acabou virando uma moda. Assim como há alguns anos nós tínhamos o Reiki, que era também um tratamento alternativo, né, trabalhando com essas energias, que em tudo quanto é lugar nós tínhamos consultórios esotéricos apresentando o Reiki como sendo uma opção de tratamentos médicos, para um complemento para os tratamentos médicos. E aí então começou aquela febre, mais ou menos como a acupuntura hoje, que é uma realidade dentro dos consultórios médicos, de fisioterapeutas e outros profissionais, que utilizam a acupuntura como algo oficial, algo realmente válido para um tratamento de saúde. Naquela época o magnetismo tinha essa função. Então você andava nas ruas, tinha ali uma plaquinha dizendo que naquele consultório se aplicava o magnetismo. E as pessoas iam, pagavam por uma consulta, e aí então eram submetidas a um tratamento e saíam felizes da vida. Então naquela época, essa jovem então, obsediada gravemente, foi levada a um jovem magnetizador, que conforme Kardec descreve no seu artigo, era um jovem que tinha uma potência para a aplicação do magnetismo quase que incomparável. Um jovem com uma facilidade muito grande dessa capacidade anímica de doar esses fluidos. Então ela foi levada para lá e mesmo sendo submetida a um tratamento contínuo, aquilo não surtia efeito para o problema que ela tinha, que até então era desconhecido. Era uma doença que não se curava. E aí então aquele jovem começou a ser colocado em dúvida a sua capacidade. E aí então Kardec foi procurado, analisou aquela situação e percebeu que era um processo obsessivo, e observou que, embora o jovem
fosse dotado de uma capacidade magnética muito grande, ele não tinha atributos morais para dar qualidade para esses fluidos. E por isso o corpo dela recebia esses fluidos, mas não rompia o vínculo moral que aquele espírito encarnado tinha com o desencarnado que era o seu obsessor. E aí então ela levada ao tratamento lá na sociedade, onde Kardec era um dos magnetizadores. Ele, antes de ser um estudante da doutrina espírita, um estudioso da doutrina espírita, ele era um magnetizador também. E daí então a facilidade que ele teve de estudar sobre as mesas girantes, sobre os fluidos que movimentavam os objetos. E aí então, através da prece, através do pensamento saudável e equilibrado, eles conseguiram então trabalhar esse processo obsessivo e conseguiram quebrar esse vínculo. E aí então ele traz exatamente a explicação. Embora o jovem fosse dotado de uma capacidade de transferência de fluidos muito grande, ele não tinha, pelo fato dele não ser espírita, ou não ter qualquer tipo de envolvimento religioso com o trabalho que ele realizava, o seu fluido não tinha uma qualidade moral suficiente para romper aquele vínculo com o espírito obsessor. Já que nós lembramos, né, que a obsessão se dá pela intenção de um espírito de atingir moralmente um indivíduo que acaba depois afetando no seu organismo. Então ele vai lembrar depois, aqui nós vamos estudar um pouco mais para frente, que ele diz que uma força física, para se opor a uma força física, há a necessidade de uma outra força física. Mas para se opor a uma força moral, há a necessidade de uma força moral oposta. Então, por mais potência que tivesse o magnetizador, ou que tenha o magnetizador, de nada adianta se ele não tiver a qualidade moral para transformar esse fluido numa medicação também que atue dentro do campo moral. Por isso, então, é colocado aqui por ele. O poder curador, portanto, dependerá da pureza da substância inoculada. Aí nós vamos pensar, mas como assim pureza? Por acaso o fluido tem alguma contaminação microbiótica? Tem alguma contaminação de impurezas químicas e físicas? Não, nesse caso nós falamos de energia e, portanto, essa energia tem a qualidade moral. E essa pureza da substância inoculada se dá exatamente pela qualidade moral daquele que é o doador dessa substância. Depende da energia da vontade. Não basta apenas você fazer uma transferência, há a necessidade de você ter uma motivação para fazer com que essa transferência se dê de um modo abundante e com uma penetração muito maior para poder fazer com que aquela cura seja promovida. Eu me recordo também de situações em que nós temos vários tipos de pessoas, ou várias pessoas, que conforme a sua crença trabalham nessa transferência de fluidos. Então nós temos, já conheci pessoas, por exemplo, a aplicação do Reiki, a aplicação do Jorei, da Igreja Messiânica, a aplicação de passe nos espíritas, imposição de mãos para aqueles que são de crenças cristãs, como católicos e evangélicos, para aqueles que também trabalham com religiões de tradições africanas, como no caso da Umbanda ou do Candomblé, pessoas que também trabalham com essa transfusão de fluidos. Dentro da própria pagelança também vemos ali, principalmente nos programas que passam na televisão, filmes, reportagens, mostram aqueles indivíduos fazendo essa transferência de fluidos. Mas aí o que nós vemos também, que é possível observar, é exatamente ali a força da crença naquela pessoa, a vontade e a motivação. Então eu me lembro de ver assim, pessoas fazendo aplicação desses fluidos, cada uma nas suas crenças, mas enquanto fazia a aplicação do fluido, conversava, contava piada, dava risadas e tudo mais. Eu até me recordo de alguém que me aplicava uma vez fazia uma transferência dessas trocas de energia, que eu fechei meu pensamento porque eu não conseguia imaginar os fluidos que estavam vindo na minha direção, apesar da intenção que ele teve. Eu falava assim, quer saber, eu vou me proteger disso porque eu não estou conseguindo ficar muito relaxado da forma como essa coisa está vindo para mim, não. No mínimo não vai fazer nada. Na pior das hipóteses, pode de repente fazer um efeito contrário. Então eu prefiro bloquear isso tudo, deixa a pessoa com a sua boa intenção, mas eu prefiro não receber isso, pela forma como estava acontecendo. Daí então a grande responsabilidade que tem
que sobressai ou que recai sobre aquele que está trabalhando nesse processo da concentração, né? Pois é, exatamente, Barbudinho, né? Também já trabalhei em centro cirúrgico e temos ali aqueles médicos que colocam música clássica, aqueles que ficam concentrados, aqueles que falam do carro que comprou. É a mesma coisa dos espíritos também que trabalham nessas salas cirúrgicas com a intenção de auxiliar não somente o paciente, mas também os profissionais, que acabam sendo completamente refratários a essas sugestões, a essas inspirações para fazerem um bom trabalho. Exatamente porque as coisas são feitas de uma forma tão automática, ou tão automáticas, que acabam não valorizando esse universo à nossa volta. Por exemplo, Fernando, né, no caso, equipes que se concentram, que têm ali as suas crenças e tudo mais, mas de uma forma sincera que é feita que é criado esse vínculo com o mundo espiritual. Então, ao trabalharmos com energia, é a mesma coisa um médico mesmo, que está no consultório. Muitas vezes o médico sisudo, o médico aborrecido, o médico muitas vezes muito grosseiro, ele não se dá conta que muito mais do que a prescrição que ele vai oferecer para o paciente com uma receita médica, vale muito mais ali a forma como é feito esse atendimento, que é onde começa a cura. Começa na recepção, começa no diálogo, começa no tratamento. O paciente vai conseguindo, então, se soltar cada vez mais, se sentir envolvido por essa vibração. Mas isso, para nós, é o campo esotérico. E campo esotérico é uma questão de crença, ninguém leva a sério. Através desses nossos estudos, nós entendemos que, de fato, isso acontece. E não apenas no processo de cura. Numa relação que você vai conversar com uma pessoa numa fila de banco, dentro de um táxi, ao lado de uma pessoa num banco de ônibus, a forma como você se relaciona já promove, de uma forma inconsciente, essa transferência de fluidos. E é por isso que nós já conversamos que quando você vai a um ambiente, você pode se sentir bem ou se sentir mal, estando ao lado de uma pessoa, se sentir muito bem ou se sentir muito mal, de acordo com a forma que se dá essa troca. E pela qualidade dos fluidos que estão sendo trocados. Se inconscientemente, sem intenção, já acontece essa troca, imagina quando nós nos concentramos para fazer com que essa transferência se dê de uma forma mais efetiva. Aí então nós temos ali o indivíduo que direciona, que foca o objetivo dessa troca, e ainda pela motivação emocional e moral que ele tem para dar qualidade a esses fluidos. Aí nós vemos de fato como as coisas acontecem. A fraterna lembrou, eu consigo sentir quando estão sendo vampirizadas, né? É aquela sensibilidade, né, fraterna, que muitas vezes a gente preferia não sentir, né? Mas para aquele que sente, pelo menos sabe o que está acontecendo e pode de alguma forma tentar lidar com a situação, né? Então, para quem tem essa sensibilidade, acaba sofrendo um pouquinho mais. Então, por isso, como foi colocado aqui para o Kardec, para fechar esse item 31, ele diz assim: os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas. É por isso que muitas instituições espíritas, em especial, acabam recomendando para os seus médiuns que no dia do trabalho mediúnico eles evitem, por exemplo, relações sexuais na véspera, ingerir carne, ingerir substâncias alcoólicas ou os cigarros para médiums que são fumantes, e tem muitos, infelizmente. E por que existe essa recomendação? Muitas vezes isso é visto como uma forma de dogma, como se fosse aquela questão das cores, ou descalço ou com chinelo, ou falando ou não falando e tudo mais. Mas, na verdade, tem uma lógica muito verdadeira nesse processo. Porque o médium, por exemplo, que é um médium, seja aquele que trabalha numa reunião mediúnica específica de contato com o mundo espiritual, da psicofonia, da psicografia, ou mesmo um médium de cura, no momento em que ele se envolve com essas atividades comuns do cotidiano, como, por exemplo, no caso de a ideia que é passada, por exemplo, de uma relação sexual. A intimidade do casal cria imagens na mente do médium que é natural, a troca de afeto, a troca de amor e tudo mais, e de repente durante um trabalho mediúnico ele não sofre de amnésia.
E pelo fato de ter tido essa intimidade com o seu parceiro, com sua parceira, é natural que durante a aplicação daquele passe, muitas vezes flashes surjam. No caso, por exemplo, de uma alimentação pesada, isso faz com que o seu organismo fique intoxicado com as energias, por exemplo, de carne pesada. Aquela comida pesada, muitas vezes ele fala assim, não, eu não comi carne, eu só comi macarrão. E ele come 3 pratos de macarrão com molho de tomate. E ele acha que não, eu não comi carne e não tem problema. Não é a carne. É a qualidade da sua alimentação que vai deixar o seu organismo mais equilibrado ou menos equilibrado e que, por consequência, vai afetar no seu trabalho de troca de substâncias. Aquele médium que ingere bebidas alcoólicas, aquele médium que inala substâncias, aquele médium que muitas vezes não teve relações sexuais, não bebeu, não fumou, não comeu comida pesada, mas muitas vezes o seu pensamento contaminado com comentários, com críticas, com apontamentos diversos que são muito mais tóxicos do que as substâncias e as práticas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, por isso, quando o médium trabalha em reuniões mediúnicas ou trabalha com cura, ele tem essa recomendação para que ele fique vigilante para a forma como ele vive, para a forma como ele se prepara, para poder fazer essa doação saudável para aquele que recebe. Porque aquele que vai a uma instituição ou aquele que submete a um tratamento já é um indivíduo que apresenta desequilíbrio no seu organismo, na qualidade dos seus fluidos. Então ele é um paciente. E aí então vai aquele médium que se encontra desequilibrado e em vez de fazer uma transferência positiva, faz uma transferência negativa, fazendo com que o indivíduo saia pior do que ele estava. Felizmente, nós temos ali que nesses trabalhos nós temos uma combinação entre os encarnados e os desencarnados. Então nós podemos perceber que os encarnados acabam sendo, os médiums, acabam sendo mais pacientes do que o próprio paciente. E aí então os espíritos têm que bloquear a transferência desses fluidos para evitar que o paciente seja prejudicado pela qualidade dos fluidos transferidos do médium. Então daí então esse entendimento que nós precisamos ter, que as nossas intenções elas impregnam os fluidos que estão sendo transferidos e aquele que recebe é o receptor da qualidade do nosso pensamento, que vai ser beneficiado ou vai ser prejudicado. Então, esse fluido, como Kardec colocou aqui para nós, os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas. É você dar uma medicação para o indivíduo, uma medicação vencida, uma medicação adulterada, um remédio que é falsificado, um remédio que, pela alteração que sofre, acaba, na verdade, se transformando muito mais num veneno do que numa medicação. Dentro do campo energético, é exatamente isso que acontece. Não acontece de um modo imediato, como no caso de uma substância tóxica que nós ingerimos, mas não deixa de provocar os seus malefícios. E aí, como eu falei para vocês, felizmente, estarmos encarnados num corpo denso como esse, faz com que ele seja esse mata-borrão que absorve esses impactos negativos que nós recebemos dentro desse universo energético à nossa volta. E é claro que esse organismo vai se deteriorando com o passar do tempo, mas ele é para nós o nosso grande protetor. Toda a sujeira energética, todos os tóxicos energéticos que emanam sobre nós, batem no nosso organismo, o nosso corpo absorve, e aí depois ele vai processando tudo isso. Mas nós, como espíritos, não sofremos de imediato o seu efeito. Salvo se nós estivermos em sintonia com esses fluidos, aí sim nós receberemos também o impacto dessas energias. O Décio colocou lá em cima, lógica porque envolve pensamentos e atrai espíritos e influenciam numa reunião. Tudo isso vai acontecendo durante esse momento. A troca de energias, o campo energético que é criado, a transferência de fluidos. E olha como nós pensamos que o nosso corpo físico, que o nosso mundo, que a nossa vida se resume ao nosso universo físico. Ao chegarmos no mundo espiritual e começarmos a ter um maior entendimento sobre essa realidade, nós ficaremos muito surpresos. A própria reação de André Luiz nos seus relatos, por exemplo, Evolução em Dois Mundos,
mundo maior e tudo mais, ele vai relatando as impressões que ele foi tendo contato com esse universo energético. E ele demonstra uma grande surpresa por ver que as coisas são como são. E é por isso que naquele caso, no início, quando ele chegou dando a sua primeira carteirada, eu sou médico, o que eu posso fazer? Já disseram para ele, parabéns que você é médico, mas vai limpar o chão por enquanto. Aí que ele foi entender que a medicina terrena não tinha validade nenhuma para esse campo energético onde ele começaria a atuar. Claro que tinha ali a sua validade, mas ele precisava primeiro passar por esse processo de lavagem moral, né? Começar a desenvolver primeiro a humildade para depois entender exatamente como tudo funciona. E o seu conhecimento de anatomia é óbvio que o ajudou e muito nesse trabalho. Mas primeiro havia necessidade de desintoxicar a sua mente do comportamento humano terreno que ele tinha ainda vivo dentro de si. Então, continuando para nós aqui, item número 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados segundo as circunstâncias. Então, olha só, agora nós estamos falando do efeito sobre o doente. Primeiro tem a intenção daquele que faz a doação do fluido, seja encarnado, seja desencarnado, e agora tem o efeito que o próprio doente acaba sofrendo. Algumas vezes essa ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras é rápido como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição de mãos ou até por um ato de vontade curam instantaneamente certos doentes. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, existem gradações ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido, que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à qualidade. Deixa eu ver aqui. O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua vontade e às circunstâncias especiais. Então a gente tem exatamente isso. Aqueles médiums que doam esses fluidos agem de uma forma mais ou menos intensa sobre o doente, que traz um efeito imediato, um efeito prolongado. Então Kardec já adiantava, e ele fala isso agora, por própria experiência. Como ele diz assim para nós, existem pessoas, não, aqui em cima, algumas vezes essa ação é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Certamente essa passagem é dita por experiência própria. São aqueles indivíduos que fazem, como acontece nos centros espíritas, acabam meio que mecanizando, né, automatizando o trabalho no centro espírita. Então a pessoa vai lá e diz assim para ela, toma, você vai fazer 8 aplicações de passe 2 vezes por semana. Faz uma prescrição como se fosse um comprimido. E é claro que, para as instituições que são sérias, passam uma bateria de aplicação de passe, depois é feita uma reavaliação para ver se há ainda ou não necessidade. Mas, de um modo geral, é dito assim, não, 8 passes para você já é o suficiente. Como é que ele sabe? Como é que ele pode deduzir que aquela quantidade de sessões que são realizadas não podem variar de acordo com o dia do médium, de acordo com a sua própria recepção dessas substâncias, ou a receptividade dessa substância? Então nós vemos ali há tantas variações que tem. São médiums mais ou menos potentes que podem colaborar com esse tratamento, pacientes que são mais ou menos suscetíveis a esses tratamentos. Eu me recordo, só para vocês terem uma ideia, a Vivian colocou, né, sensações diferentes para pessoas diferentes, né? Tem que tomar muito cuidado, Vivian, porque é muito comum pessoas que começam a trabalhar em casas espíritas por terem essa faculdade e não terem experiências suficientes, não saberem dosar os fluidos que são doados. Isso porque, não são raras as vezes, um médium, quando começa a trabalhar nessa parte de cura, quando ele começa a fazer a aplicação de passes, é natural ele começar a sentir tonturas.
porque ele acaba doando mais do que ele pode ou mais do que ele deve. Eu me recordo, a minha irmã tem essa facilidade, e aí eu vou emendar duas situações para ilustrar situações próprias. Eu certa vez comecei a fazer um tratamento com cromoterapia. Eram alguns amigos que me faziam essa aplicação, eram 4 amigos, então eles ficavam em volta de mim, faziam a aplicação de passes, faziam então aquela corrente energética de fazer uma prece no início e tudo mais, e nos primeiros 5 minutos a minha irmã começava a sentir tontura, ela tinha que sentar. Ela saía daquela corrente que era formada e falava assim, estou me sentindo mal. Aí o pessoal falava assim, então fica quietinho ali do lado que você vai melhorar. Isso porque ela, naquele momento, ela não doava, mas os fluidos simplesmente saíam pela concentração, pelo momento em que ela passava. E aquilo prejudicava ela própria, embora a intenção fosse muito positiva. Mas se não saber dosar, isso é uma dificuldade que muitos médiuns apresentam. E aí então, continuando nessa mesma situação, durante essas aplicações de passe, que para mim era uma novidade, eu estava tendo contato com a doutrina espírita naquela época, isso já se vão 20 e tantos anos, eu tinha uma grande curiosidade, uma grande cisma também. Então vinha aquelas pessoas que ficavam à minha volta, começavam a fazer imposição de mãos, fazia aquela leitura, aquele momento de prece, colocava aquela musiquinha da Enya no fundo e começava a aplicação. Eu não fechava o olho, mas nem morto. Ficava com o olho aberto para ver o que estava acontecendo à minha volta. Olhava para cá, olhava para lá, um respirava, o outro gemia, o outro mexia, e cada vez que acontecia isso eu ficava mais ligado. Ou seja, eu, pela forma como eu me comportava, recebendo essas substâncias, eu acabava criando uma barreira. Por não conhecer, por ter receio, por ter medo, sei lá que motivação que era, mas eu acabava prejudicando exatamente muito humano e muito medroso também, né? E aí então eu acabava me colocando nessa condição. Depois que eu comecei a me familiarizar com as pessoas, com a situação, aí então eu deitava, relaxava, fechava os olhos, não tinha mais problema. Mas no início isso para mim era uma novidade. Então, olhos abertos, mente atenta, não estava em sintonia com nada, eu estava com o meu radar ligado naquela hora. Então isso acontece muitas vezes no centro espírita, que uma pessoa vai receber um passe. A gente sabe que muitas pessoas não são espíritas, ou se são espíritas, são muito mais simpatizantes do que espíritas, outras vezes são curiosas, outras vezes são descrentes. É aquela mãe que quer levar o filho, a mãe que quer levar a esposa, o marido que quer levar uma conhecida, para chegar assim, ó, vamos lá no centro espírita tomar um passe que vai te fazer bem. Aquela pessoa muitas vezes não acredita naquilo tudo, ela vai por consideração ou vai por desespero, e chega naquele momento de receber o passe, ela fica tão ligada quanto eu estava, ou muitas vezes tão descrente quanto eu estava. A minha descrença não era tanto porque eu gostava daquelas pessoas, pelo menos ali a vibração afetiva eu recebia. Se tinha alguma coisa espiritual no meio, eu já não tinha essa certeza. Mas quantas vezes tem pessoas da família que vão lá obrigatoriamente? Aliás, essa é uma situação que nós encontramos muito no trabalho de atendimento fraterno. Uma pessoa escreve, por exemplo, para o nosso atendimento fraterno, do trabalho do Espiritismo.net, conta um drama que está vivendo, de um problema de alcoolismo, de um problema de depressão, de um problema de um desequilíbrio qualquer, e a nossa recomendação é: vá a um centro espírita, entre em contato com a equipe de atendimento fraterno e faça um tratamento de passe conforme a indicação. E a gente fica se perguntando quantas pessoas realmente vão a um centro espírita se submeter. Muitos retornos que nós recebemos, tem pessoas que dizem, né, passei a frequentar, ou eu frequentava, mas eu não fazia tratamento, agora eu estou fazendo. E outras pessoas simplesmente ignoram. E aquelas que vão pelo desespero, vão também já apresentando esse receio, esse bloqueio para o tratamento. Então nós temos ali quantas e quantas variações surgem à nossa volta de capacidade do médium, o dia do médium, os seus valores, a capacidade do paciente de receber, a dificuldade que se dá para obter uma harmonia mais próxima da perfeita, para que essas pessoas possam serem beneficiadas. A Fraterna lembrou lá em cima, né, o médium tem que estar sempre sob controle para não relaxar. Né? O Braz lembrou também, né, me lembro de João de Abadiane, após os trabalhos, ele perdia energia e ficava com as mãos geladas. Né? Perguntei a ele como repunha, ele disse que vinha da natureza, em questão de meia hora. Né? O médium sabe exatamente como se repor, como se reequilibrar. Né? Então isso é importante.
o Tico Teco colocou, né, sem um supervisor espiritual, dar passe é uma coisa complicada. De um modo geral, né, Tico Teco, o trabalho feito, principalmente dentro do meio espírita, ele se dá dessa forma com presença dos espíritos, obviamente. Mas como eu falei para vocês, nós temos aqueles casos dos magnetizadores, como acontecia no passado, em que eles atuavam dentro desse campo magnético, dessa transferência de fluidos, de uma forma científica, de uma forma técnica. Porque entendiam a realidade do fluido, mas não tinham a preocupação com o mundo espiritual. Então, certamente, com essa orientação dos espíritos, isso tudo fica muito mais fácil. Agora, é claro que o indivíduo que passa por uma situação como essa e vai em busca de ajuda, o seu próprio mentor espiritual, os seus amigos espirituais, estão juntos e vão saber lidar com isso também. Assim, pelo menos, a gente entende que os espíritos trabalham. Mas, com certeza, trabalhar nessa parte de magnetismo, ou de passes magnéticos, ou de mediunidade de cura, sem o devido preparo, com certeza isso pode ser prejudicial tanto para aquele que recebe como para aquele que doa. E continua, a Fraterna colocou, né, o emocional tem que estar distante do médium que está em trabalho de passe, né? Exatamente, ele tem que estar sempre concentrado, focado naquele trabalho que está sendo realizado. A Shanhei perguntou aqui, né, mas o contrário também acontece. Mesmo a pessoa descrente recebe, porque comigo, no início também foi assim, né? Falava com os dedos cruzados, né? Também, o Shanhei, o que a gente lembra é assim, isso não deixa de surtir um efeito sobre o encarnado. Mas pode ser um efeito mais positivo ou menos positivo, de acordo com a sintonia que é estabelecida, e de acordo com a capacidade dos dois. Basta a gente lembrar, para a gente poder jogar aqui um exemplo bastante forte, quando alguém pedia para que Jesus o curasse, naqueles trabalhos que ele fazia, nas suas peregrinações, curando doenças, que as pessoas se ajoelhavam diante dele, imploravam pela cura. A motivação da pessoa de receber a cura era máxima, principalmente diante de quem estavam. E aquele que aplicava aquele passe magnético, Jesus, tendo conhecimento pleno desse processo, também. Então nós vimos ali uma sintonia estabelecida de um modo quase que perfeito entre aquele que doa e aquele que recebe. Mas é claro, nos nossos dias atuais, tratando de pessoas simples do dia a dia, de pessoas comuns da atualidade, como somos nos nossos casos, né, de médiums ou de pacientes e tudo mais, as coisas acontecem de um modo bastante imperfeito, né, uma sintonia bastante ruidosa entre os dois elementos. Isso dificulta também a própria atuação dos espíritos. Então, se a gente imaginar, né, que tudo se dá de um modo perfeito, quando todos estão sintonizados no mesmo propósito, no nosso mundo de hoje a gente vê que isso não acontece. Até mesmo, muitas vezes, aquele que tem a necessidade de um tratamento, ele vai a um centro espírita, mas olha a seguinte situação. Eu estou com um problema de saúde, e aí então eu vou ao centro espírita. Está dito para mim ali naquele panfletinho, ou no site onde eu consulto, que eu tenho que estar lá a partir das 8 horas. Aí eu chego às 8 horas no centro espírita, e começa aquele zum, zum, zum no salão, aquele calor típico do Rio de Janeiro, aquele negócio não anda, o médium acabou se atrasando por um problema que ele teve administrativo da casa, e eu estou preocupado que eu tenho que estar com 9 horas da noite em casa, e 8 horas, 8h15, 8h20 eu não sou atendido, e eu começo a me incomodar, começo a bufar, e aí chega na hora do passe assim, ó, senhor, seu número tal. Eu levanto, vou para a fila, olho para a cara do médium e falo, finalmente, né? Pensei que nunca fosse ser atendido. E aí então o médium faz aquela aplicação e ele fica assim, meu Deus, como esse cara é lerdo. Será que ele não vai acabar isso nunca? Olha o perfume que ele está usando. Ai meu Deus, esse calor que não passa. E aí o médium aplicando o passe, todo dedicado, e o paciente, ai, tá, vai com Deus, Luiz, beijo. E aí então depois ele sai atrasado e fala, meu Deus do céu, esse lugar parece que... Ou seja, qual foi exatamente a contribuição daquele paciente nesse momento de receber esse atendimento? Embora ele tivesse necessidade, a sua condição mental era completamente desequilibrada. Então isso acontece com muita frequência. Ou o próprio médium,
vai fazer a aplicação do passe, ele fica assim, meu Deus, eu tenho que voltar para casa, estou com aquele problema para resolver, mas deixa eu fazer a coisa direito, vai. Aí ele se concentra, daqui a pouco começam de novo a aparecer as imagens dos seus problemas, das suas situações, dos seus conflitos. E a gente vê que para nós, então, tanto o paciente como o médium, ou como aquele que doa, como aquele que recebe, estarmos em perfeita harmonia é muito difícil nos nossos tempos atuais. Mas quanto mais nós vamos nos fortalecendo no entendimento dessa realidade, melhor é a nossa participação. Então é isso que nós temos que buscar. E é isso que nós temos que também instruir dentro do possível. O El colocou, né? Eu lembro de que quando comecei a ir ao centro, eu tinha a mania de entrelaçar os dedos e deixar os braços frente ao corpo. Um dia eu estava concentrado a receber do passe e alguém veio separar as minhas mãos. Na hora eu perdi a concentração e não fui tão receptivo no passe. Isso acontece o tempo todo, El. A gente está ali concentrado e tudo mais, vem alguém e quebra, né, a nossa concentração e acaba atrapalhando completamente a nossa participação nesse trabalho. E pior que, claro, pelo fato do nosso orgulho ainda ter aquela contribuição sem intenção, né, ou não intencionalmente, a gente acaba ficando assim, né, pronto, já estragou a minha concentração. Que bobagem é essa de ficar cruzando o dedo, descruzando o dedo? Eu estava tão bem aqui, agora essa pessoa veio aqui, que pessoa ignorante é essa? Aí a gente sai da sintonia e já era. Então isso também acontece, né? Então a gente tem que estar muito preocupado com isso. O Brás colocou, né, convivi com ótimas benzedeiras, né? Elas tinham tanto amor que impressionava a gente. Mas sabe o que acontece, Brás? Quando a gente vê essas benzedeiras, a gente olha para elas e vê a fé expressada no olhar delas. Então mesmo que elas façam aquelas rezas repetidas, mesmo que elas tenham as crenças nos seus santos de devoção, a intenção que as motiva é uma intenção muito pura. Então elas têm uma força na aplicação desses passes que elas facilitam muito a sintonia com os espíritos que trabalham também nesse processo de cura. Então a gente vê que a lógica acaba muitas vezes atrapalhando muito mais do que a fé. No caso delas, elas não têm conhecimento nenhum de como isso acontece. Se tem fluido, se tem qualidade de não sei o quê, elas fazem a reza delas e pronto. Felizmente nós temos muitos médios que trabalham assim também. Com conhecimento de causa, com conhecimento do processo, mas também com esse amor no coração. Mas de um modo geral, quanto mais a gente se intelectualiza, mais insensível a gente acaba se tornando. Infelizmente acontece isso. Então a gente tem que estar muito vigilante de desenvolver o nosso intelecto e ao mesmo tempo fortalecer a nossa fé. Chico até colocou, nós costumamos crer que crer é poder, né? Aí estamos fazendo as coisas que não nos competem. Pois é, crer é poder, mas querer é poder, mas a gente acaba também enfrentando um problema muito grave com relação a isso. E para a gente poder fechar, pessoal, deixa eu ver aqui rapidamente. Tá. 33. Rapidamente aqui, a Fratana lembrou, né? Minha avó não tinha conhecimento algum da mediunidade, mas era uma tremenda benzedeira, né? É aqueles médiuns inconscientes, né? Médiuns de cura. Nós chegamos a falar sobre benzedeiras, curadores, sobre tantos outros indivíduos que trabalham com cura, quando nós estudamos no livro dos médiuns, mediunidade de cura. Eu trouxe até para vocês uma reportagem de uma região aqui do Nordeste do Brasil, que trazia para nós, era uma cidade que era uma tradição, o trabalho de... Mas não era benzedeira, era outro nome que tinha, que eu não me recordo agora, não era curandeiros, não era curador, não era benzedeiro, rezadeiras. Né? Então era assim, de rezadeiras e rezadores. Então eles faziam esse trabalho de aplicação de passes de pessoas que iam até essa cidade para receber esses passes. E aí eu trouxe uma reportagem, foi até uma reportagem do SBT, que eu tinha achado no YouTube, para a gente ouvir um pouquinho sobre aquilo tudo, né? Então a gente vê que era algo que acontecia inconscientemente, sem nenhum tipo de conhecimento técnico sobre o processo, mas aquilo que era o mais puro existia naquelas pessoas. Mas é claro, quando a gente faz uma combinação de fé e entendimento, o trabalho sai muito mais efetivo. Então deixa eu ver aqui, para a gente fechar. A ação magnética
pode se produzir das seguintes maneiras. Pelo fluido do próprio magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, ou o magnetismo animal, para a gente poder complementar conforme Mesmer trouxe, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou minorar o seu sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência moral, física ou moral qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. Ou seja, os espíritos também atuam sobre os encarnados, independente de qualquer intermediário. E isso se dá de uma forma positiva, no caso do processo de cura, e de uma forma negativa, quando são os processos de obsessão. Já que o magnetismo também é aplicado sobre os encarnados para trazer prejuízos. E o terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de condutor desse fluido. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre é provocado pelo apelo do magnetizador. Então, quando o magnetizador faz ali as suas orações, se preparam para receber esse auxílio do mundo espiritual, certamente isso se dá. Mas mesmo que nós tenhamos ali um magnetizador, um médium passista que está desconcentrado, que faz aquela prece mecânica e coisa e tal, nem por isso ele deixa de ser um veículo. Mas certamente seria muito melhor se houvesse uma sintonia perfeita entre os três elementos, entre os espíritos, entre o médium e entre os encarnados que recebem. E para fecharmos aqui, 34. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver com a prática, mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. No entanto, em diversas épocas, e entre quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em um grau muito elevado. Nos últimos tempos, viram-se muitos casos notáveis, cuja autenticidade é incontestável. Já que essas espécies de curas se baseiam num princípio natural e que o poder de efetuá-los não é um privilégio, é porque elas não se afastam das leis da natureza e são milagrosas apenas na aparência. Aqui nós temos duas observações de rodapé que diz assim para nós. Exemplos de cura, Revista Espírita, fevereiro de 63, abril de 65, setembro de 65. E depois aqui exemplos de curas instantâneas relatados na Revista Espírita. O Príncipe de Hohenlohe, dezembro de 66, Jacob, outubro e novembro de 66, outubro e novembro de 67, Simonet, agosto de 67, Kaid Hassan, agosto de 67, e o Cura Gasner, novembro de 67. Vários relatos aqui então que são interessantes de serem lidos lá na Revista Espírita, que falam sobre esses casos de cura. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós temos então o item número 35, que vai falar agora sobre materialização sobre aparições, que vai ser o nosso próximo tema para tratar dessa questão do